fé por meio de um louvor, por meio de uma pregação, por meio de uma oração. É as três maneiras em que você vai manter-se avivado na presença de Deus. Não tem como manter-se avivado na presença de Deus colocando diante dos seus olhos pornografia. Não tem como manter-se um homem, uma mulher avivada, colocando no seu celular conversas impróprias. Não tem como viver avivado 2 horas no culto à noite, sendo que o dia inteiro você lascou a língua num amigo de trabalho. Isso não é avivamento. Avivamento é avivar para você viver. É você viver num estado de avivamento contínuo. É você não estar avivado apenas 2, 3 horas no domingo ou na quarta, mas é todos os dias. Quem olhar para você vai dizer, está ali um homem ou uma mulher avivada. Dê um aplauso a Jesus porque Ele merece. O avivamento é um termo teológico que continua a nossa pregação de quarta passada. O termo avivamento, não existe esse escrito, essa palavra no Evangelho. Ele vem falar para nós de um estado de despertar espiritual. Um avivamento é quando você está dormindo, é quando você está num sono espiritual e Deus vem e te desperta. E Deus vem e te chacoalha com uma música cantada no louvor, e você vai ser despertado. É quando você está numa oração sozinho, em cima de uma moto, indo trabalhar, e Deus invade aquele ambiente seu ali, sozinho, e você sente a presença de Deus, e todos os problemas já começam a sair da sua mente, e você começa a ser avivado naquela mesma hora. É estado de avivamento. O avivamento não é um momento único. O avivamento não é uma estação da sua vida. Uma hora você está avivado, uma hora você não está avivado. Uma hora você está bem para a oração, uma hora você não está bem para a oração. Amado, o avivamento é um estado que você tem que viver permanente. E isso independe se você fala em língua, se você pula, ou se você tem coque na cabeça. Se fosse coque na cabeça, eu estava perdido. Eu estava lascado. Mas ainda bem que Jesus falou assim, não é um dos sinais do avivamento. Os sinais do avivamento é quando você vê alguém passando uma necessidade, e você, sem falar em língua estranha, você fala assim, amigo, eu sei o que você está passando, eu vou te ajudar, conta comigo. É quando alguém está do seu lado e você sabe que a pessoa tem uma dificuldade, e você não tira o seu corpo de ajudar essa pessoa, mas você faz assim, eu estou sentindo a mesma dor. É um estado de estar avivado. Em particular, único com você, é um estado de conversão espiritual. Chega um estágio na nossa vida, um momento, um determinado tempo, em que a gente fica estagnado, parado na sua vida espiritual. Parece que você acessou um certo nível de santidade com Deus, que você não consegue ver que você pode dar algo mais para Deus, dentro do seu espiritual. Parece que você chega num relacionamento tão forte e tão profundo com Deus, que você fala assim, eu não consigo fazer mais nada do que eu já tenha feito. E aí está o problema grande que eu aprendi com o meu apóstolo Paulo aqui, nosso apóstolo, de que nós não podemos ficar muito tempo com as coisas no mesmo lugar, com as coisas do mesmo jeito, não. Se você orava pela manhã e isso começou a ficar meio esquecido para você, amado, escolha um outro horário e comece a buscar a Deus, mas não pare de buscar a Deus, porque em certo momento você ficou em um sono espiritual. Amém até aqui? Os vivos estão aí, amém? Amado, o estado de avivamento não é um pula-pula. O você estar avivado não é um momento de despertamento único, mas é um estado que você vai andar todos os dias avivado. Então o avivamento não é um culto que nos emociona. O avivamento não é uma palavra que nos emociona. O avivamento não é quando um pregador vem aqui e tem a sua oratória perfeita, a ponto de trazer uma emoção sobre a igreja. E eu ouvi vendo pessoalmente um grande líder falando, eu sei o que é trazer a pessoa para o emocional, eu sei. E é muito perigoso quando uma igreja anda no emocional.
Quando uma igreja acredita que o emocional é a base da vida dela. Eu ficava, há tempos atrás, indo atrás de um movimento de avivamento. Eu achava que em certo lugar tinha um avivamento, eu ia lá. Eu achava que em outro lugar era um movimento de avivamento, eu ia lá. É aqueles lugares em que você vai comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se você for num culto e ninguém falar com você, você sai triste porque ninguém te apontou. Mas hoje, como nós somos parte de uma igreja biblicista, amém ou não amém? Uma igreja sadia na palavra, nós sabemos que Deus fala conosco na palavra, amado. Deus fala comigo na palavra. Eu sempre fui aquela pessoa que saía chateado do culto porque ninguém vem entregar um recado para mim. Eu era essa pessoa. Amém. Amém. Mas eu ia para o culto e falava, mas ninguém fala comigo, meu Deus. Mas eu tinha um momento em que eu buscava Deus na palavra. Que eu buscava Deus no meu quarto e ali Deus me enchia de resposta. E ali Deus me enchia da tua presença. Mas era no estado de sozinho. Era uma dependência de Deus. Era um momento em que tinha eu e Ele. Então o avivamento não é um estado emocional de viver. Nem tampouco somente falar em línguas. Tem gente, amado, que fala até hoje. Esse é um sinal, amado. Esse é um sinal, mas sim é ter uma atitude genuína, é ter um reposicionamento em Deus. Uma igreja reposicionada em Deus, amado, é lindo. Uma igreja reposicionada em Deus, não importa o que estão fazendo lá fora, nós sabemos qual é a nossa identidade. Nós sabemos qual é a nossa missão em Deus. Não importa o que estão fazendo lá fora, o nosso relacionamento é com Deus. Ou seja, agora nós estamos totalmente voltados com o nosso coração para as coisas de Deus. Pode ver, amado, você vai sentar perto de uma pessoa que não está nesse avivamento em que nós estamos nessas quartas-feiras. Meu amigo, é uma dificuldade, é reclamação do tempo, é reclamação do som, é reclamação de tudo. Você ouve reclamação de todos os lados. É uma pessoa em que não está voltado o seu coração para as coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que não tem tempo ruim para ela? É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, mas ela está no mutirão. Nossa, mas ela está também na ação de evangelismo aos sábados. Quem vai estar nesse sábado? Em nome de Jesus, amado, vamos estar lá abençoando a cidade. São quantos? 8? São quantos que nós vamos distribuir? Quantas cartas? 80 mil. Imagina 80 mil cartas sendo distribuídas para Cruzeiro. Quem não sabe, nós estamos aí nessa ação do evangelismo para sempre na rua. Eu revelei. Nós conversamos isso ontem, né, apóstolo? O Senhor, que Deus revelou esse nome no coração do apóstolo, para sempre na rua. É uma ação evangelística que a igreja para sempre está fazendo todos os sábados pela manhã. Entre 9, a gente sai daqui da igreja 9, 9h30, e a partir das 10 nós estamos ali entregando os folhetos, falando do amor de Cristo. E o estado avivado de um cristão é estar ali, amado. Não é você contentar em ficar na sua casa sabendo que tem os seus irmãos lá, levando um folheto, falando do amor de Cristo. Então é aquela pessoa que não tem tempo ruim para ela. É vassoura, eu quero estar junto. É fazer um estudo, quero estar junto. É um ensaio, eu quero estar junto, amado. É a pessoa estar junto para tudo. É um estado avivado de ser. Não é somente falar em línguas. Não é somente orar. É você estar posicionado em Deus. É você estar com seu coração voltado para as coisas do Senhor. Um avivamento se dá numa pessoa que arrepende, que tenha a sua consciência das suas ações e tenha um arrependimento genuíno em Cristo. Uma pessoa que tem um avivamento dentro de si, precisa ser uma pessoa arrependida. Precisa ser uma pessoa arrependida. Hoje, conversando com um amigo, de manhã, ele falando da dificuldade do perdão, e eu já com essa palavra no meu coração, eu falei para ele a mesma palavra que o meu apóstolo falou aqui na segunda-feira na mesa.
Falei para ele: você está seguro do perdão? Você está seguro de liberar o perdão ou de perdoar nessa situação, de perdoar? Ele falou assim: ainda não. Eu falei assim: então você não está pronto para ter essa conversa. É preferível você esperar e ter a consciência que você vai perdoar de todo o seu coração, do que você ter a consciência e perdoar apenas por perdoar. O avivamento, ele se dá em nossa vida, amado, quando nós temos a consciência de nos arrepender dos nossos pecados. Existem pregadores, existem pessoas, ministros de louvor, existem pessoas de recepção, em todos os ministérios da igreja, não estou dizendo da nossa, de todos os ministérios de igrejas. Pessoas que fazem, que pregam maravilhosamente, mas que não largam da sua vida de pecado. Que avivamento que é esse? Que avivamento que é esse que nós conseguimos vir aqui pregar, ministrar sobre a palavra de Deus e nós não conseguimos ser fiéis nos nossos dízimos e ofertas? Que avivamento que é esse que nós pregamos, que nós amamos o irmão, mas que quando ele vira as costas, nós malhamos a língua no irmão? Que avivamento é esse? Que glória a Deus que é esse que nós damos no culto? Que avivamento é esse que nós falamos que nós estamos vivendo, sendo que nós estamos vendo a necessidade em alguma área da nossa igreja e nós não estendemos as nossas mãos? Que avivamento é esse? Amado, o avivamento ele é muito mais. Eu aprendi, Deus ministrou no meu coração essa palavra, que o arrependimento ele é um sinal de uma pessoa avivada. Uma pessoa que tem um avivamento dentro dela, amado, ele não consegue ir embora do culto sem falar com o irmão perdão, sem falar com o irmão, vem cá, vamos acertar essa situação. Falando ontem com uma mãe, eu falei para ela, eu elogio a atitude do seu filho. Que quando eu, no começo, há 3 anos atrás, 2 anos e 8 meses atrás, nós instalamos a mesa nova, começamos com um ponto de ouvido aqui, e eu chamei a banda toda, alegrinho, achando que tinha ponto de ouvido para todo mundo. E ficou uma pessoa sem ponto de ouvido. E há 2 anos e 8 meses atrás isso, ela parou no ensaio e falou assim: ô Jefferson, deixa eu falar uma coisa para você, não faz mais isso não. Eu falei: puxa, verdade, hein, eu errei com você. E aquele dia ele não tocou. E eu achei lindo, eu aprendi essa situação com ele, dizendo assim: eu não vou embora antes de eu acertar esse ponto. Amado, você ir embora tendo uma situação no seu coração e dizer que é um crente avivado, e dizer que ama o irmão ou que ama a Cristo, tendo uma situação pendente para resolver, você pode não conseguir resolver naquele momento, mas a sua consciência você não pode passar muito tempo, amado, deixando essa situação entrar numa raiz de amargura. Dê um glória a Deus por essa palavra que eu quase tropecei. Aleluia! Então, avivar para viver. Você precisa estar avivado no seu estado de vida. O avivamento se dá numa pessoa que arrepende daquilo que fez de errado, muda os seus hábitos e segue seguindo a Cristo. E segue seguindo o Mestre. Alguns pontos para a gente trilhar nessa palavra. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. O texto, ele é muito conhecido, mas eu quero ler com você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar pela minha face, e se afastar dos seus maus caminhos. Não é continuar com os seus maus caminhos, é se afastar dos seus maus caminhos. Quer ser um cristão avivado? Quer ter Cristo dentro de você? Se afaste dos maus caminhos. Dos céus, o que acontece quando você se afasta dos maus caminhos? Dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Dê um aplauso a Jesus pela palavra dele. Dos céus eu ouvirei. Você sabe o que o texto está dizendo? Está dizendo que muitas orações não são ouvidas porque nós não estamos endireitando os nossos caminhos. Muitas orações estão sendo impedidas. Deus não está ouvindo porque os nossos caminhos estão tortuosos. E não existe caminhos tortuosos só por alguém que mata, por alguém que rouba, aqueles pecados gravíssimos, se nós pudéssemos colocar o pecado em escala, sendo que tudo é pecado.
Mas nós achamos que existe o pecado maior e o pecado menor. Mas nós achamos que é só aquelas escalas maiores de pecado, de condenação, mas não. O arrependimento, ele precisa ser sincero, amém ou não amém? O arrependimento, ele precisa ser sincero. Quer viver uma vida avivada, amado? Não é uma vida que você fala em língua, é uma vida em que você sabe aonde você tem que voltar quando você peca. Quando você fala uma palavra que você não quis falar, você põe a mão na sua cabeça e fala, puxa vida, falei o que eu não devia. Espera um pouco, respira e volta lá. Chame a esposa. Não converse perto dos filhos. Feche a porta. Peça para ela, fala assim, olha, perdão porque eu falei isso. Mas não deixe essa situação passar. Peça perdão, tenha um arrependimento sincero. O avivamento espiritual, ele começa com um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Você quer viver uma vida avivada? Não é uma vida de glória a Deus, amado. Não é uma vida de aleluia, não é uma vida de rodar como nós rodávamos antigamente, não é uma vida de correr como o apóstolo disse que correu nessa igreja toda. Você quer ter uma vida de avivamento dentro do seu coração? Saiba que você precisa ter um coração quebrantado e voltado para as coisas de Deus. Se você tiver um coração, amado, voltado para as coisas de Deus, as coisas do mundo, elas vão até chegar à porta na sua frente, mas você não vai se contaminar com ela. Se você tiver um coração contrito e voltado para as coisas do Senhor, você pode até perder o crachá, mas quando você chegar na portaria da empresa, você não vai ficar bravo. 5:30 da manhã hoje, eu falei, meu Deus, cadê meu crachá? Ai, meu Deus, cadê meu crachá? Todo mundo entrando e eu ficando do lado de fora. E aí eu falei, glória a Deus, vamos embora. Vamos ficar bravo não. Amado, é um estado de avivamento individual que você precisa ter. É uma consciência de um avivamento e isso envolve reconhecer os nossos pecados e confessá-los a Deus. Quer viver uma vida de avivamento? Reconheça o seu pecado. Reconheça a sua fala torpe. Reconheça os vídeos que estão errados nos celulares. Ah, amado, quem me conhece sabe. Tem gente aqui que me conhece no trabalho e sabe que no meu robô não acontece isso. E sabe que dentro do meu celular, quando eles me colocam no grupo da empresa, que eu sei que não é grupo, que não vai me trazer nada de bom, eu já saio na hora. Põe um hominho correndo e saio. As pessoas falam assim, passa a mensagem para o Gerson, porque ele não está no grupo. É sempre assim. Passa a mensagem para o Gerson, porque ele não está no grupo. Tem gente aqui que trabalha comigo e sabe que eu não estou em nenhum grupo. Não fico em grupo, amados. Isso é o quê? É me policiar para uma vida avivada em Cristo. Para que eu vou trazer na minha visão coisas que não me dizem respeito, coisas que não me edificam, coisas que não me edificam, não me interessam, amado, coisas que não me edificam, chego até do lado, chego até aqui atrás, aqui na frente, mas eu saio andando. Não conte comigo para isso. Reconheça os seus pecados, reconheça as suas atitudes, reconheça as suas mazelas. Eu estou pregando aqui na igreja e eu sei também que tem gente na internet, no canal de YouTube, vendo a pregação e nós estamos pregando e essa pregação pode chegar em muitos lugares. E eu quero dizer para você, se você cometeu algo e hoje se sente vergonha do seu estado de pecado, existe um Deus no céu, capaz de perdoar os seus pecados, te lavar com o sangue puro dele e te levar para morar no céu. Ele pode todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só o sangue dele nos purifica de todo o pecado. O arrependimento sincero abre caminho para uma restauração. Quando você se arrepende, reconhece o seu estado de pecado. Quando você reconhece o seu estado de erro, vamos colocar assim, porque pecado, os irmãos estão achando, nossa, está achando que eu sou pecador. O seu estado de erro. Quando você reconhece o seu estado de erro e fala assim, não, pera aí, eu errei em não falar. E eu errei também em não falar. Não acontece isso? Já aconteceu isso com você? Puxa, eu errei em não falar. Eu errei em falar e também errei em não falar. Tem situações que é assim, a gente erra em não falar. O arrependimento, ele abre o caminho para uma restauração de uma comunhão com Deus. Eu aprendi com o meu apóstolo que o Espírito Santo não é algo que entra e sai toda hora.
Não é algo que entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Parece resfriado, uma hora você está resfriado, uma hora você não está, uma hora você está, uma hora você não está. E eu aprendi que Ele está do seu lado a todo momento. No trabalho eles falam anjo da guarda, né? O rapaz falou assim, nossa, deram 3 tiros no rapaz, não soltou, a bala não saiu. É o anjo da guarda dele que estava com ele. Eu falei para ele, Deus tem um plano na vida desse rapaz. Deus tem um plano na vida dele. Amados, o arrependimento abre o caminho para uma restauração que o pecado quebra entre nós, entre você e Deus. O arrependimento sincero, ele abre todo um caminho e prepara o nosso coração para receber esse avivamento. Ou você acha que todo avivamento na Bíblia, que nós vamos ler um pouco à frente, veio assim, no povo errando, o povo com estado de errado, o povo com estado de pecado, o povo com estado de mazelas, o povo com estado de erro, não se conscientiza, não, amado. Um avivamento em Deus, ele não se dá de qualquer maneira. Deus precisa ver um terreno preparado, Deus precisa ver um coração quebrantado e sincero para que o avivamento dele chegue. Segundo, busque a Deus intensamente. Quer ser avivado? Quer ser um cristão avivado? Busque a Deus. Busque a Deus, amado. Busque a Deus em casa, busque a Deus na igreja. Busque a Deus no trabalho, busque a Deus em todos os momentos. Tem um amigo que mora em Guará, pastor, e ele fala assim, um dia ele desceu da tribuna e eu estava junto com ele, alguém falou, pastor, como é que Deus te usa? Quanto tempo que o senhor ora por dia? Ele falou assim, amado, eu não oro muito tempo, eu não passo 1 hora orando, mas também não passo 1 hora sem fazer uma oração. Ou seja, a oração ela é contínua. A oração, a sua vida com Deus, amado, precisa ser continuada. A sua vida de oração com Deus não pode ser 2 horas na quarta, 2 horas no domingo. Não pode ser 2 horas na reunião de segunda-feira ou na reunião de quinta-feira. Não pode. A sua vida de oração precisa ser uma busca intensa e contínua em Deus. Quem lembra dos montes aí? Eu subia no monte errado, né? Agora eu aprendi que o monte é lugar de você deixar, você queimar ali a sua entrega, né? Você vai lá para você perder. O monte você não vai lá para você ganhar. O monte você vai lá para sacrificar. Só que quando nós íamos no monte, nós orávamos tanto, 3 horas da tarde, gravata, sapato colorido, subia um monte, e orava, e pedia, e buscava, e fazia, e acontecia. Mas dentro do coração era uma intenção de apenas fazer. Era uma vontade de apenas fazer. E o avivamento acontece quando não é só por fazer. O avivamento vem quando ninguém está te vendo. E você está com o seu coração transbordando de alegria em Deus. Quando ninguém está te vendo, a situação está toda contrária. E o seu coração está transbordando em Deus. Aí você pode olhar para essa pessoa e falar assim, que pessoa avivada em Cristo. O avivamento ele acontece, e em Jeremias 29, quero ler Jeremias 29, 13. O avivamento ele é lindo, e ele acontece de diversas maneiras dentro da Bíblia. E Jeremias ele nos mostra nesse texto tão propício, que quando nós buscamos a Deus, vocês me procuram e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, quando nós achamos a Cristo, quando nós encontramos a Cristo, quando o nosso coração se enche de vontade, quando o nosso coração se enche de vontade de ter um encontro pessoal com Ele, não é um encontro coletivo apenas de quarta-feira, não é um encontro coletivo apenas numa vigília, mas é um encontro, você está na fila do banco, ai meu Deus, quantas vezes acontecia? Na fila do banco só Deus sabia, e naquela época a fila era de ficar em pé, né? Não sei quem pegou essa época, 2004, 2003, 2002, e tinha que ficar em pé, e os bancos a gente ia andando, e passava para cá a fila, e passava para cá, e quantas das vezes nós ficávamos pensando nas coisas de Deus, e aí quando vez corria uma lágrima, naquela época não tinha óculos, mas você limpava de um lado, limpava o nariz, e pensando nas coisas de Deus, e o coração se enchendo. Busque a Deus em todo o tempo, amado. Você quer encontrar Deus? Busque a Ele de todo o seu coração.
Mas pastor, você não sabe a situação que eu vivo em casa. Amado, nada pode impedir você de buscar a Deus. Nada pode impedir você de buscar a Deus. Pastor, mas eu estou no leito de enfermidade. E quando eu estou, amado, nada pode impedir você de buscar a Deus. Nada pode impedir. Mas eu estou numa cela, preso pelas mãos e pelos pés. Nada pode impedir você de buscar a Deus. E como buscar a Deus? Através da oração, através da Bíblia, através da meditação na sua palavra, uma vez que a fé, ela não é encontrada pelo falar. A fé, ela não é aumentada por muito você mostrar. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que a gente tem um nível de fé baixo? Sabe por que muitas vezes você fala assim, nossa, eu estou com a minha fé lá embaixo? É porque você tem ouvido menos das coisas de Deus e mais das coisas do mundo. Se encha das coisas de Deus, amado. Se está ouvindo alguma coisa, busque alguma coisa que é de Deus. Busque alguma coisa que é do alto. Eu sempre aprendo com o meu apóstolo, quando ele diz, eu amanheço, eu acordo, e pela manhã eu já coloco uma pregação para ouvir, faço o meu café. E eu posso falar que eu pela manhã, eu acordo e o meu sofá é o endereço primeiro. Primeiro lugar, eu com o sofá. Pai, obrigado pela noite. Você comigo nesse dia, me ajuda, em todas as questões, em todas as situações. Me guarda, seja comigo. Você precisa se conectar com as coisas de Deus, você que precisa mais das coisas de Deus. A oração nos conecta com Deus e a palavra de Deus nos alimenta, enche a nossa alma. Então você quer viver uma vida avivada? É tudo isso, amado. Quer viver uma vida avivada? Não é um culto de pula-pula. Quer viver uma vida avivada? Não é procurar uma grande catedral aonde entra de cadeira de roda e sai com as cadeiras de roda. E sai sem a cadeira de roda. Não é um lugar onde você entra e sai sem a muleta, onde nós vemos muitos lugares assim, glória a Deus por isso. Mas o estado avivado de ser é um estado contínuo, é diário. Porque essa pessoa pode ter sido curada, mas o que vai garantir dela entrar no céu não é a cura. É um estado de avivamento diário que ela tem. É uma conexão diária com Deus. Por isso, quer viver uma vida avivada? Consagre a sua vida. Amado, isso daqui é muito sério. Consagre a sua vida. Consagre a sua vida. Quantas pessoas nós vemos videozinhos aí consagrando tantas coisas? Pessoas que cortam seus cabelos e se consagram para entidades. Nós vemos recentemente uma cantora que fez isso. Nós vemos recentemente pessoas famosas que mutilam seu corpo para poder homenagear a deuses. Consagre a sua vida. O avivamento traz consigo um desejo de viver uma vida que agrada a Deus. Quer viver uma vida avivada? Escolha um estilo de vida que agrade a Deus. Deus precisa estar na sua conversa, sim ou não? Deus precisa estar no seu pensamento, sim ou não? Deus precisa estar na sua roupa, sim ou não? Deus precisa estar em você em todos os momentos, amado. Em todas as atitudes. Isso inclui um afastamento do pecado, uma vida justa, uma vida íntegra, onde as pessoas olham e não têm do que se queixar da sua vida. Quer viver uma vida de avivamento? Busque a Deus em todos os momentos. 1 Pedro 1, 15, 16. 1 Pedro 1, 15, 16. Quer viver uma vida de avivamento? Consagre a sua vida. Mas assim como é santo aquele que te chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Não é em uma conduta ou outra. Não é em uma coisa ou outra. É em todas as condutas. É em toda a sua conduta. Está lidando com o pai, seja santo nas palavras. Está falando com a mãe, seja santo nas palavras. Está falando com o chefe, com o líder do trabalho, seja santo nas palavras. Seja santo em toda a sua forma de viver. A santidade não significa perfeição, viu, amado?
A santidade não significa que você agora vai ser tudo perfeito. Nossa, agora o Jefferson está pregando isso daí porque ele é perfeito. Coitado de mim, amado. Nós somos os mais terríveis pecadores. Nós só estamos de pé porque a graça de Deus nos alcançou. Nós só estamos de pé porque a graça de Deus nos alcança todos os dias. E você precisa ter isso na sua mente. Você está de pé não é porque você é bom, é porque a graça de Deus te alcança todos os dias. Dê um aplauso a Jesus, amado, porque a graça de Deus, ela é verdade. O avivamento espiritual nos inspira a amar a Deus. Viver uma vida de santidade nos inspira a amar a Deus em todas as situações. Quer viver uma vida de avivamento espiritual? Inspira a amar e obedecer a Deus de todo o coração. Quer ver uma pessoa avivada, amado? Vê se ele obedece à voz de Deus. Quer ver uma pessoa avivada, amado? Não olhe pelas línguas estranhas dele não, nem pela roupa dele. Vê se ele é um homem obediente. Parece que ficou estreito, não ficou, Jus? Tá meio estreito, não tá? Tá meio esquisito, não tá? Como meu apóstolo fala, tá meio esquisita a palavra hoje. Segura aí, amado, porque uma vida de avivamento passa por todos esses requisitos. Quer viver uma vida de avivamento? Não espere que o pastor Gerson fique pulando, porque eu também já passei essa fase. Quer ver um pastor avivado aqui em cima? Olhe para a vida dele e vê se ele é direito, e vê se a vida dele tem uma conduta direita. Quer ver se um pastor tem uma vida de avivamento correto no altar? Vê se as veredas dele estão de acordo com as veredas de Deus. Quer ver um pastor avivado, amado? Não espere que ele pule e rodopie. Olhe pela vida dele. Olhe o que ele está fazendo, qual é o seu trabalho, quais são os frutos do seu trabalho. Passamos dessa época, amado. Passamos dessa época. Glória a Deus que Deus me plantou numa igreja que ensina a Bíblia de verdade. Glória a Deus por você que está aqui. Eu ouvi ontem dizendo, graças a Deus, né, pastor? Porque nós somos numa igreja que prega a verdade. Dê um aplauso pela sua igreja, amado. Porque você pertence a uma igreja que prega a verdade. Nós não estamos aqui, amado, dando a nossa cara a tapa por causa de uma mentira, não. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que a instituição ela é séria. Ela é verdadeira e todas as suas ações são pautadas na palavra de Deus. Por isso nós temos membros sadios, amém? Por isso você está aqui lindo, abençoado, próspero, amém ou não amém? Por isso você está aí com saúde, abençoada, casado, casada. Ô glória, quem não está casado aí vai casar nos próximos meses, fica tranquilo. Fica tranquilo, não se preocupa não. O avivamento nos inspira a amar e obedecer a Deus. O maior avivamento mencionado na Bíblia, Atos 2, de 2 a 4. E de repente veio do céu como um som de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram como línguas repartidas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. Esse é uma das maiores expressões de um avivamento local, aonde o Espírito Santo fez. Um dos maiores avivamentos local, onde existiu uma concentração de pessoas. E esse evento, ele só se deu para despertar uma parte do povo de Deus para um trabalho, para uma ação. Sempre que Deus quer mover uma igreja para uma ação, Ele desperta um povo para um avivamento que não tem. Você já viu que ultimamente nós temos andado em uma direção espiritual que há muitos anos, eu digo com propriedade que há anos nós não vimos. Quando é que você ouviu falar de uma ação de evangelismo? Quando é que você ouviu a falar de uma ação de amar pessoas, a ponto de você escrever uma carta a punho e entregar para a pessoa dizendo assim, olha, Jesus te ama, depois você dá uma lida nessa carta,
Deus vai falar com você. Amado, Deus está nos direcionando a um avivamento que só Ele sabe ainda, mas eu já estou querendo esse avivamento. Quem está querendo esse avivamento? Eu estou querendo esse avivamento. É um avivamento que eu não sei, amado, mas eu já sinto o cheiro. É um avivamento que eu ainda não vi, mas eu já sinto, mas eu já ouço o barulho das águas se movendo. É um avivamento em que Deus está nos direcionando, que nós não vivemos, mas que para a glória de Deus nós nos despertamos e vamos viver avivado para receber esse momento em que Deus está nos preparando. Avivamento espiritual não passa somente por língua, não passa somente por pula-pula, passa por um estado de espírito avivado. Um estado de espírito de avivado, amado. Se é para puxar água no rodo, você está junto. Um estado de espírito avivado, se é para entregar um folheto, você está junto. Um estado de espírito avivado, se o apóstolo lança um desafio, você não sabe qual a sua condição, mas você está junto. É um estado de espírito. É um avivamento que nós não provamos, mas que nós estamos vendo. Parecia que era só línguas, parecia que era só pula-pula, mas não, o estado de avivamento é muito mais. A Bíblia fala que todos ficaram cheios, todos falavam conforme o Espírito lhes capacitava. E isso representou um despertar muito grande na vida de cada um daqueles que participaram daquele momento. Um outro avivamento em Atos 8, versículo 5. Atos 8, 5, Filipe, ele prega o evangelho em Samaria. Filipe foi até uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e ouviu os sinais milagrosos que ele realizava, deu a atenção unânime ao que ele dizia. Então, amado, quer dizer que naquela cidade eram divididas as atenções. Existiam alguns outros coisas acontecendo ao mesmo tempo, que as atenções se dividiam. Quando a multidão ouviu que Filipe viu, volto vocês, quando a multidão viu que Filipe viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. 7. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve uma grande alegria naquela cidade. Sinal de um avivamento. Sinal de um avivamento de um homem que não estava acontecendo nada na cidade de Filipe. Mas quando um homem cheio de um avivamento que vem de Deus, ele fala assim: aqui nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque aqui está acontecendo tantas coisas diferentes e não estão dando voz, não estão dando ouvido à voz de Deus. Então Filipe começa a pregar o evangelho de Cristo. E Filipe traz um avivamento para toda a cidade. Quero continuar o texto em 9. Ele começa a evangelizar a cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria. Em alguns textos que eu li, diz que ele praticava mágica. Sabe essas mágicas que nós vemos por aí? Vocês não aprendem mágica não, né, irmão? Pelo amor de Deus, hein? Vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E em todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Amado, olha que perigo. Olha que perigo você olhar para um homem sem saber as ações da vida dele. As pessoas estão chamando de profeta quem não é profeta. Estão chamando de pastor quem não é pastor. Tem pessoas que usam o altar das igrejas para... E depois eu, lá no meu serviço, tenho que ficar justificando um monte de pastor que rouba a igreja. Depois lá no meu serviço eu tenho que entrar no escritório e alguém dizer assim: agora é pastor, né? Agora é pastor. Olha o Jefferson aí, agora é pastor. Ora por nós, pastor. Falei: agora? Ele falou: estou brincando. Falei: quer que eu ore agora? Tem 12 pessoas aqui dentro, eu oro por você aqui agora. Eu oro agora, amado. Fica tranquilo, eu oro agora. Ele falou: estou brincando, pastor, estou brincando. Amado, olhe para a vida da liderança. Olhe os frutos, os rastros,
o que ele plantou, o que ele veio colhendo para poder te alimentar, amado. Tem pessoas pregando na internet, sendo liderado por pessoas de internet que nem experiência com Deus tem, nem cristãos são. Mas o que acontece? Por causa de um terno bonito, por causa de uma roupa bonita, é até um rostinho bonito, né? Até um rostinho bonito, convidativo. E aí você olha e você fica lá, ele é Deus, ele é de Deus. E aí o pastor da sua igreja, que às vezes fica ali orando por você, gastando um tempo, fazendo a programação para que você seja abençoado num evento. Por isso nós falamos para você, os eventos você precisa vir. Amanhã vai ter o nosso evento de casal e você precisa estar aqui junto com o seu cônjuge. Pastor, mas a minha esposa não vai poder vir. Você precisa vir. Pastor, mas o meu esposo não pode vir. Amada, você pode vir. Pode convidar o seu amigo do vizinho, da prima, do primo. Convide e venha, amado. Valorize os eventos da sua igreja, porque eles são pensados com todo amor e carinho para você. Dê um aplauso a Jesus pela sua igreja, amado. Deixa eu continuar o texto. Do mais rico ao mais simples, reconhecia ele como um grande homem de Deus. 11. E eles seguiam, pois havia iludido com toda a mágica durante muito tempo. Quanta gente que engana muita gente muito tempo, né, amado? Nossa, como que tem gente que engana os outros muito tempo? É um assunto para outro dia. Eles seguiam, pois ele havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. 12. No entanto, quando Filipos lhe pregou as boas novas do reino, em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto as mulheres. Olha o sinal de avivamento. Próximo, 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. Olha só, amado. Aquele que fazia mágica, feitiçaria, também acreditou no Evangelho de Cristo. Foi batizado e também foi salvo para a glória de Deus. Então nós não podemos ficar de boca fechada, porque o mundo está clamando pela voz de Deus. E se você não pregar, as pedras clamarão. Desperta, irmão. Avivar para viver é muito mais do que uma língua estranha. É muito mais, amado. É você chegar numa cidade e pregar o evangelho e salvar a muitos. É chegar no bairro, pregar o evangelho e salvar a muitos. Tem um homem também lá em Jonas 3, 4 e 5. Jonas 3, 4 e 5. Nosso apóstolo pregou há poucos dias. Jonas entrou numa cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum em todos eles, do maior ao menor, se vestiram de pano de saco. 6. E quando a notícia chegou que o rei de Nínive, ele se levantou do trono. Quem que é, amado? É uma pessoa qualquer? É o rei. Se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu com pano de saco e sentou sobre as cinzas. Por quê? Porque um homem decidiu falar da palavra de Deus para toda uma cidade. Quer ser avivado, amado? Esquece que avivamento é púlpito. Esquece que avivamento é posição. Avivamento é um estado contínuo de espírito. É você não se contentar em estar no ambiente e não falar da palavra de Deus. É você não estar no ambiente e você não mostrar a Deus através de uma atitude. E isso porque Deus tinha designado ele para ir para Nínive. E aí o espertão que nós somos, nós falamos assim: não, Nínive tem homens grandes. Nossa, tem pessoas que batem, não, para lá eu não vou não. Esse ministério, meu Deus, esse ministério é um desafio. Eu não vou aceitar isso não. Amado, aceita porque é de Deus. E se é de Deus, Ele está te capacitando hoje. Dê um aplauso para Jesus. Se é de Deus, Ele está te capacitando hoje. Não, eu vou para Tarso. Não. Então, se você vai para Tarso, eu vou te dar um táxi bem, bem chique. Na barriga de um peixe, vou voltar você lá para a minha vontade. Quer viver um avivamento, amado? Viva dentro da vontade de Deus. Um avivamento durante o governo de Neemias. Neemias 8, 10 e 12. E aqui eu termino. Neemias 8, 10 e 12. Neemias, ele está dentro do templo, da casa de leis. E Neemias apresentou: podem sair, comam, bebam vinho e doce. Deixa eu explicar antes o contexto.
Neemias está dentro da casa de leis. E todos aqueles que estavam falando da lei, iam lá e falavam da lei. E o texto, o 8 todo, o 7, diz que o povo começa a chorar. Porque a lei de Deus, amado, não é leve. Naquela época, para Neemias falar sobre a lei de Deus, era pesado. E Neemias começa a falar sobre a lei. O povo começa, aqueles que estavam discursando, começam a falar sobre as leis. E quando chega o momento de Neemias assume, é como se Neemias assumisse a tribuna ali, e Neemias fosse falar. E olha a fala de Neemias para um povo que estava triste, para um povo que estava chorando. Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam. Olha aqui, essa deixa assim de, eu vou acabar aqui, é para o louvor subir, viu? Pode subir o louvor aqui em nome de Jesus. É uma deixa assim, eu estou acabando. Pode subir o louvor em nome de Jesus. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem, bebam vinho doce, repartam com os que não têm os que nada têm preparado. Olha só, amado, que Neemias fala para um povo triste, que está chorando. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A sua alegria, amado, não vem do seu estado de alegria. A sua satisfação não vem de um estado que você está alegre. A alegria que vem de Deus é aquela alegria quando tudo está dando errado, quando tudo está se desmoronando. Mas você sabe que a alegria que está dentro de você é maior do que a alegria externa. E isso te motiva a continuar num caminho em que Deus trilhou para você. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Então, amado, no Senhor não falta alegria, falta ou não? No Senhor não falta força, falta ou não? Então não vai faltar para você também. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então hoje, eu quero que você fique de pé, para nós orarmos. Nós vamos cantar. E eu quero que você fique de pé. E hoje você está sendo convidado e tendo uma oportunidade de viver um avivamento na sua vida. E não é um avivamento somente de línguas. Não é um avivamento somente de pular. Mas é um avivamento em que você está vivendo um estado de avivamento contínuo. É uma vida avivada em Deus. É uma vida de um avivamento em que não se dá por um movimento único, mas é uma vida em que você está andando avivado, em que você está caminhando um estado de avivamento. Eu vou pedir que o meu apóstolo suba aqui e faça essa oração, meu apóstolo. Aí o senhor faça como o senhor sentir no coração de trazer o povo à frente. O senhor fique à vontade, porque essa é a igreja do senhor, viu? Não, é minha não, é do Senhor lá de cima. É, do Senhor. Meus amados, sabe o que a gente precisa ficar muito atento? É com o conceito que a gente tem de avivamento. Às vezes o conceito que a gente tem de avivamento é um conceito, não que esteja errado, é um conceito transcendental. Olha, eu fui num culto e aquele culto, o céu desceu na terra. Isso é uma maravilha. Olha, foi um mover e gente batizada com o Espírito Santo. Se você ainda não quer, aí o problema é seu. Mas se você tem um desejo e acha que não é para você, busque a Deus para você falar em línguas. Amém? Busque a Deus. A Bíblia diz que iria ser derramado. Já foi derramado. Se já foi derramado, cabe a cada um. Amém? Amém? Não, mas é que falaram que tem que ser escolhido. Não, você já foi, então pronto. Agora é contigo. Mas volta aqui. Não é que isso não seja um dos indícios de um avivamento. Mas se apenas o culto foi tremendo, não é avivamento. Pode ter sido um culto normal, diga culto normal. Você ficou com vergonha? Diga culto normal.
Porque o grande desafio nosso é desmistificar alguns conceitos. Hoje eu estava vendo um debate sobre orar pelo alimento ou não orar pelo alimento. É errado não orar? É certo orar? E aí o pastor falou um negócio muito interessante. Falou, olha, eu prefiro ensinar a maturidade. Ore agradecendo. Mas a maturidade, não tem problema se você não orou. Você entendeu o negócio? Porque também orar por orar, e também não orar porque você não agradece a Deus. Então, o grande desafio do século 21 da fé cristã é você ser liberto sem ser libertino. Isso é avivamento. O que mudou para algumas coisas hoje não serem mais pecado? Mudou o desejo da carne. Porque na Bíblia o que é pecado é pecado. O que nunca foi pecado é que nós estamos descobrindo. É isso mesmo. Tem muitas coisas que nunca foram pecados. Quem se lembra que televisão era pecado? Então, quem se lembra que um pastor sem terno era pecado? Quem se lembra que quando começou a dar uma escurecidinha no ambiente, as igrejas tudo viraram boate agora? É porque não tem isso na Bíblia. Agora fala para mim, já tem mais de 2000 anos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí é avivamento. Avivamento, irmão, não tem a ver com um culto. Avivamento tem a ver com uma mudança de vida. Enquanto muitos crentes ficam esperando, ai, eu gosto tanto quando todo mundo começa a falar em língua estranha. Eu me preocupo quando eu vejo um cristão falar isso. Sério. Principalmente se for da igreja que eu sou pastor. Porque isso não tem a ver com gostar. Fala você. Quantas pessoas assim, o pastor Jeff está falando aqui, ele tem vontade de dar um glória, ele não dá um glória, aí ele espera um dar um glória para ele dar um glória. Por que ele não deu glória primeiro? Porque ele está sempre esperando alguém, irmão, e Deus está sempre esperando você. Você está sempre esperando alguém, e Deus está sempre esperando você. Que nessa noite, você saia daqui hoje aprendendo. O maior avivamento não acontece quando um país é avivado. O maior avivamento é quando eu, que estava morto, revivi em Cristo Jesus. Esse é o maior avivamento. A oração mais poderosa é a sua. Eu vou repetir. A oração mais poderosa é a sua. Sabe por quê? Porque nem todo tempo tem alguém aqui para orar por você. Nem todo tempo você está num culto. Mas em todo tempo Deus está com você. É igual o pastor Jeff falou, né? Está do seu lado no sentido figurado. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. E quando você está indo para uma causa, o Espírito Santo já sabe aquela causa. Ele já sabe. É por isso que ele sopra algumas coisas no seu ouvido. Olha, faz isso. Hoje eu estava resolvendo um negócio, de repente, o pastor Jefferson leu um negócio ali. Aí eu falei, Alessandra, eu vou fazer isso aqui. Ela falou, desacelera a sua cabeça. Eu falei, não desacelerei, é que eu vi um negócio ali. Eu falei, vou fazer esse negócio aqui. Você não sabe a hora que Deus vai falar. Você não sabe a hora que vai chegar um WhatsApp do céu. Você não sabe a hora que vai chegar uma mensagem. Mas pode ter certeza, sempre Deus está falando conosco. Não em níveis. Sempre Deus sopra alguma coisa. Abre as suas mãos aí, abre.